Bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o João Nuno. João, pergunto desde já como estás e o que é feito de ti, do João Nuno, o que é que andas a fazer neste momento? Olha, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar daquilo que nós gostamos e obrigado ao Tiago e ao Ricardo pelo convite. Foram tempos difíceis devido à situação do país, né? Tivemos que ficar em casa. Eu que sou professor, tive que passar a dar aulas aqui por via digital, por conferência, o que alterou um bocadinho aqui a nossa rotina, mas pronto, agora continuamos a terminar o ano letivo e estou basicamente a dar aulas em casa com a família, é o que tenho feito e vendo algumas coisas e algumas formações também para continuarmos a evoluir. Tiago, passo a bola. Queria agradecer ao João Nuno por ter aceito o convite. João, enquanto jogador, fizeste a tua formação no Moitense, se não estou errado, e foi onde chegas a sénior, certo? Como é que foram esses tempos de formação? Muito bons, maravilhosos. Jogava com os amigos e acho que nós era muito ligado a eles e também os meus pais na altura eram muito focados na minha parte de estudante e que me levou muitas vezes até a não sair dali, porque houve momentos em que podia ter ido para outros clubes mesmo na formação e o meu pai queria-me aqui perto de casa para estudar e por exemplo, cheguei depois só em sénior que vou para o Barreirense, na formação cheguei a estar no Barreirense, mas chegava no autocarro às 11 e tal da noite, sozinho, e o meu pai disse que, bem, mas é jogar aqui ao pé de casa e estás aqui e continuar a estudar, porque isso é que é importante. Pronto, e fiz a formação toda ali. Aos 17 anos passei logo para os séniores, logo no primeiro ano de júnior, comecei a treinar com os séniores, júnior só mesmo praticamente jogar, muitas vezes treinava já com a equipa sénior. Na altura o Moitense até estava com um projeto de subida, tentava vários anos tentaram ali subir e eu fui ficando por ali até depois a sair, mas foram anos bons, com amigos, com muito boas recordações. É exato, depois ainda passaste ali 3 épocas no 1º de Maio Sardense, antes de ires para o Barreiro, certo? Certo, certíssimo. Não, o 1º de Maio foi após sair do Moitense, depois aquilo houve lá problemas na altura com a direção, problemas, questões o plantel que nós tínhamos nos Séniores acabou por se desfazer e depois eu acabei por sair para o 1º de Maio. Foram anos que eu gostei bastante, foi os primeiros anos de sénior, porque os outros ainda era júnior. São anos complicados. Na altura o 1º de Maio tinha um protocolo com o Barreirense, chegavam lá muitos júniores do Barreirense também na altura e miúdos com qualidade e pronto, era um clube com carisma que tive muita pena de não subir. Tivemos perto pelo menos uma vez, foi pena não termos conseguido a subida, mas foram anos positivos, depois que me levou depois a sair para o Fabril a seguir. Exato, depois mudas-te para o Barreiro, primeira passagem pelo Fabril 2 épocas e depois a passagem longa pelo Barreirense, 6 épocas. Certo. Como é que foram essas experiências? O Fabril é um clube com umas condições brutais. Fui para a altura para a 3ª divisão. A primeira época corre muito bem, a segunda com muita instabilidade no clube. Não é fácil para ninguém, nem para jogadores, nem para treinadores ali. Depois a minha passagem para o Barreirense, que foi o melhor que me aconteceu e era aquilo que eu queria desde pequeno, porque era do Barreirense que eu gostava e depois do convite foi impossível recusar e essas épocas foram muito boas, vários momentos muito positivos e chegar, por exemplo, a capitão do Barreirense a seguir ao Bruno Costa foi um orgulho muito grande. Foi algo que eu acho que foi o melhor momento da minha carreira como jogador. E de certo tens histórias aí muito boas no Barreirense. Sim. Passaste.
Isso dava muitas horas de programa. Mas depois... essencialmente coisas muito positivas. Foram muitos anos como jogador e não só, não é? Porque eu quando cheguei ao Barreirense comecei logo a fazer as duas coisas. Fui logo como para treinador na academia, só depois é que passo para o futebol de 11. Portanto, acumulava as duas coisas, eram muitas horas dentro do clube, mas muitas horas de prazer, porque desde pequenino que queria vestir aquela camisola e tudo o que fiz lá foi orgulho-me bastante. E depois, numa fase já mais terminal da tua carreira, ainda passaste pelo Moitense, 3 Certo? épocas. Certo? Foi a altura que o Barreirense achou que eu já não dava, que é mesmo assim. O Barreirense achou que já não era o meu, já não dava para mim. Eu recebi o convite na altura do Moitense e achei que eu também já estava nessa altura de final de carreira, já muito focada no treino, já como treinador de futebol de 11. Até pensei logo em terminar, foi mesmo até porque o treinador era meu amigo aqui no Moitense e facilitava. Eu nem sempre conseguia estar em todos os treinos com a equipa, mas senti que podia ajudar com os anos que já tinha, outros campeonatos, e podia ajudar o grupo, e então tinha aquele vício que continuo a ter, continuo a jogar com amigos, que é difícil esse vício desaparecer, e fui para o Moitense porque foi o clube que eu comecei e achei que seria um clube, não terminando no Barreirense, tinha que terminar ali e depois quis o destino que o último jogo fosse o Moitense Barreirense e eu achei, bem, não há melhor forma para terminar que esta. E portanto os dois clubes que me marcaram, um pela formação e outro por tudo o que passei lá naquele clube, Uma passei boa despedida, não é? muitas e boas experiências, foi a melhor despedida porque o treino já estava acima do João como jogador. Exato. E falando nessa carreira de treinador, como tu disseste, começaste na academia, passaste pelos júniores. Há quantos anos já estás na área do treino? Comecei antes disso, comecei na Playhouse por volta de 19, 20 anos, eu ainda estava na faculdade a tirar Educação Física, não é? Comecei logo aí a treinar benjamins, traquinas, escalões muito baixos. Depois tive até um período lá na coordenação. Depois há a situação de vir para o Barreirense como jogador e de acumular as duas coisas e vou treinar benjamins A ou benjamins B do Barreirense e pronto. E depois fiquei vários anos na academia, onde até inclusive acumulei também um cargo de coordenação na altura. E tive vários anos na academia, várias vezes me pediam para passar para o futebol de 11, já mais cedo até do que eu depois aceitei, mas eu achei que enquanto estava como jogador era impossível acumular isso e o Barreirense, por exemplo, no CNS ou no Campeonato de Portugal, não é? Era impossível fazer as duas coisas, portanto eu ficava na academia porque basicamente os treinos e a intensidade da competição é diferente e fui sempre acumulando, portanto desde muito cedo, 19 anos comecei no treino, e a partir dali fui sempre, jogava e treinava, portanto foram fins de semana muito ocupados, vários anos, sábados e domingos sempre a andar, mas era um jogador que olhava muito para o treinador, já pensava logo desde muito cedo o jogo como treinador e não só como jogador. Exatamente. Como última experiência, ainda estiveste no Cova da Piedade B, que é a equipa que eles têm na primeira divisão distrital. Como é que foi essa experiência, João? Foi uma experiência muito positiva para conhecer outras realidades, e resolvi que estava na altura de sair por não concordar na altura que saí do Barreirense com o projeto que o clube estava a levar. Portanto, eu como treinador do último escalão de formação, se não concordo com o projeto do clube, só tenho dois caminhos, é seguir e tinha várias as últimas épocas tínhamos corrido bem, tinha aí algumas coisas e resolvi aceitar ali o projeto do Cova porque vinha muito de acordo com o escalão júnior, passagem para o escalão sénior, onde adorei, os jogadores
adorei trabalhar com aquele grupo, dava muito prazer disputar um campeonato sénior com miúdos de 19, 20 anos apenas, porque a equipa B o máximo que pode ter é miúdos de sub-21, portanto isso foi um projeto que me deu prazer. Depois as coisas não acabaram por não correr bem depois com a administração. Quando faço a passagem para o sub-23, vou treinar o sub-23 e depois ali numa situação que eu nem gosto de falar porque respeito o clube e espero, o clube ainda por cima está a passar por uma situação difícil que eu espero que recuperem, porque o clube não tem culpa e há lá muitas boas pessoas que gostam do Piedade, mas onde meteram em causa o meu trabalho como treinador, e isso eu jamais vou aceitar de alguém, porque há uma coisa que eu acredito muito que é o treino e o meu trabalho, e portanto quando querem alterar aquilo que as pessoas que estão comigo e os meus jogadores e eu programamos, eu não aceito, porque acredito no que faço. Exatamente. Pronto, e a partir desse momento as pessoas resolveram que eu não devia continuar, não foi por resultados, não foi por nada, porque o nosso objetivo ali era apresentar bom futebol e formar jogadores, antes de mais, e isso dava-nos muito prazer. Por exemplo, o Dragon subiu e jogou connosco a defender o jogo inteiro praticamente, e isso dava-nos prazer, muito prazer mesmo. Porque nós acreditámos nos jogadores que lá estavam, há lá muita qualidade. Agora o clube tem outras ideias que eu depois não consigo perceber, mas pronto, isso já não... Sim. Em termos de projeto, por... imagina, achas que é um bom projeto ter uma equipa B, a equipa de sub-23, e como estavam na segunda liga, isto lá está, ajuda os jogadores das camadas jovens a fazer passo a passo, né? Se calhar passam primeiramente pela equipa B, depois sub-23. O projeto é excelente, na minha opinião o projeto é excelente. Por vezes é preciso condições para implementar, não é? A nível de campos, condições de trabalho, não eram as melhores, não é? Nós e o sub-23 treinámos no Vinhense, onde não há um ginásio, onde não há sala de vídeo, onde tivemos que adaptar situações que vinha no nosso modelo de treino e que ali não tínhamos essas condições. Portanto, o projeto é excelente, falta o Piedade, neste caso, ter melhores condições, porque acho que faz sentido, porque nem todos os jogadores que saem de uns júniores com atletas sub-23 já com 3 ou 4 anos de sénior, a diferença é grande. Portanto, o que é que acontece? A equipa B ajuda eles a voltar a desenvolver esse processo. Portanto, o projeto eu concordo com ele, quem tem condições para o fazer, não é? E o Piedade, estando numa segunda liga, tinha condições para o fazer, facilmente. Exatamente. Obrigado. Ricardo? Não, e ainda ia fazer aqui uma nota, acho que é importante falarmos. Nos Júniores do Barreirense, antes de saíres no ano anterior, ou seja, a época passada, antes de ir para o Cova da Piedade, é de notar que tiveste até à última jornada para subires para a Primeira Nacional, os Júniores do Barreirense. Fazem ali uma... Não estou enganado, pois não, João? Lembro-me disto de cabeça. Não. Acho que foi na última jornada que... Não estás enganado, foi até o último minuto. Acaba por subir o Sacavenense ali na Verdarena cheia. Foi uma época excelente, onde ficámos em primeiro na primeira fase. E depois na fase final não subimos. Podíamos ter subido. Acho que foi a diferença, precisavam de ganhar. Sim, o empate servia ao Sacavenense, a vitória subíamos nós. Exato. É uma mágoa que tão cedo não vai sair, porque eu queria pôr o Barreirense no lugar que ele merece, e o lugar que ele merece para mim era junto da primeira divisão nacional pela sua história. Tive pena de assim não acontecer, foram 3 anos maravilhosos, as coisas vinham a correr muito bem, subi da segunda com a equipa B para a primeira, depois vou treinar a equipa A, subo da primeira para a segunda e depois tinha ali a terceira subida seguida e ela falhou numa época maravilhosa, onde a equipa fez uma época onde não falhou quase nada, é verdade. Um ano extraordinário, com poucas condições, mas que tinha um grupo excelente de jogadores que já estavam há muitos anos no clube, sentiam muito o clube
e conseguimos fazer um bom ano. Foi pena não termos subido, porque acho que principalmente os jogadores mereciam por tudo o que fizeram. Exatamente. João, passando aqui agora um bocadinho àquilo que nos apaixona tanto o futebol, o que é o futebol, mas é para nós que também estamos a tirar o nível 2, o treino. No teu plano de treino, na tua semana de trabalho, e gosto de fazer esta pergunta porque normalmente todos nós gostamos de dinâmicas do treino, todos nós gostamos que o treino tenha uma dinâmica forte e quase sem tempos mortos. Como é que encaixas as bolas paradas, os famosos esquemas táticos, no teu treino? De que importância é que lhes dás e que tempo é que lhe tiras aos treinos semanais? Dou importância e muita. Hoje em dia a bola parada, quer defensiva, quer ofensiva, é muito importante. Respondendo à tua questão em termos de treino, também passa muito por acho que o treinador tem que perceber muito bem o contexto onde está, que é a primeira coisa, não é? Vou-vos dar um exemplo. No Barreirense, a última passagem antes do Covid, não é? Nós tínhamos 1h15 para trabalhar, ok? Tínhamos 1h15 mais ou menos, não chegava a 1h30 para trabalhar. Muitas vezes nós tínhamos que adaptar, realizar muitas vezes as bolas paradas em contexto de jogo, deixá-las, nós treinámos à sexta já por causa disso. Nós jogávamos ao sábado, mas eu gostava sempre de treinar à sexta. Para quê? Mesmo que eu gostava bastante de fazer no treino da sexta, porque já não estava preocupado com a intensidade. Aliás, à sexta o que eu queria era até mesmo que o treino não ganhasse muita intensidade e que me permitia trabalhar muitas vezes até de uma forma que eu não gosto tanto, mais parada, mas que me permitia trabalhar, porque se eu colocar os esquemas táticos num treino de 1h15, eu vou retirar ali, noutros dias da semana, vou retirar ali muita intensidade ao treino. Portanto, é preciso também perceber o contexto onde estamos. Isto para explicar o quê? No Cova da Piedade, nós treinávamos de manhã, tínhamos o tempo que queríamos, aí sim, aí eu trabalhava bolas paradas das duas formas, em contexto de competição, em contexto separado, tinha muito mais tempo. Portanto, tudo isto deve entrar, respondendo à tua pergunta, primeiro, percebermos o contexto onde estamos, que tempo é que temos para trabalhar isso, e depois tentar enquadrar isso de uma forma equilibrada no microciclo semanal, de forma a que também a bola parada não te retire as outras coisas, mas que a tua equipa esteja totalmente preparada para todos os momentos do jogo, e a bola parada é o momento do jogo. Portanto, ela tem que ser treinada, tens que encontrar uma solução. Eu gosto mais do competitivo, porque é mais perto do jogo, ou seja, uma equipa com a outra, mais dentro da realidade do jogo. Mas para tu trabalhares algumas movimentações, por vezes tens que fazer analítico, tens que retirar e fazer sem oposição. Portanto, tens que trabalhar as duas coisas. E a forma como trabalhas deve ser muito de acordo com o tempo que tu tens e as condições que tu tens no microciclo. Se tu tens o tempo ilimitado, e então deves trabalhar a bola parada de uma forma muito rigorosa e criativa também, que é importante hoje em dia, não teres apenas 2 ou 3, porque hoje toda a gente observa toda a gente, não é? Então em campeonatos nacionais... Sempre à pesquisa de novas, sempre a inventar novas, é verdade. Isso mesmo. E a questão é conseguir expor isso de uma forma equilibrada para que depois possas surpreender o teu adversário e que o teu adversário não esteja preparado para as tuas bolas paradas, e ao mesmo tempo fazeres o trabalho ao contrário, estudares bem o adversário também. Era aí que eu ia a seguir, na parte de estudar o adversário versus a nossa equipa, também cada vez mais é um trabalho, e isto está mais provado. Tal e qual os esquemas táticos, bolas paradas, está provado que é cerca de 60% a 70% dos golos que saem delas. A observação cada vez mais é o fator, é o que ajuda mais o treinador. Que tempo também gostas de dedicar à observação do adversário e da tua equipa? Não sei como é que gostas de trabalhar a observação. Muito. Tinha a sorte de encontrar um miúdo
maravilhoso que me apareceu um dia, que se chama Pedro Batista, que me apareceu um dia à porta da Verde Arena a perguntar, vindo de Rio Maior, se podia fazer estágio comigo, que acho que foi um dos momentos que eu tive mais sorte no futebol, e que tive a sorte que ele faz um trabalho brutal, tem estado comigo nos últimos anos, onde faz um trabalho de análise da nossa equipa, do adversário, e onde nós baseávamos muito o nosso trabalho nessa observação. Portanto, observávamos o adversário, percebíamos os pontos fortes deles, víamos muitas vezes os nossos, tentávamos melhorar os nossos, e é por aqui que nós agora, responder à tua pergunta, é fundamental hoje em dia essa ferramenta, e muitas vezes, agora como nós treinadores principais, neste caso, no meu caso, era fundamental o trabalho do Pedro para me ajudar em conjunto depois na preparação do que era o treino, do que era o jogo, e basicamente então indo especificamente à bola parada, sem observação, muitas vezes nós definíamos as marcações individuais pela observação, não é? Portanto, quando eu queria alterar uma marcação zona, porque eu achava que o adversário tinha um jogador muito forte na bola parada e queria passar para uma marcação individual a esse jogador, isso só é possível com a observação, não é? Se tu não observas, tu não sabes. O máximo que pode acontecer depois durante o jogo, e aí já podes ter o azar de já não chegares a tempo, não é? Portanto, este trabalho é muito importante, é um trabalho que se faz aqui em casa, que sempre fiz e que a minha equipa técnica fazia e que é fundamental ser feito hoje em dia. Ok. Perguntava-te também ainda, e depois passo aqui a bola ao Tiago outra vez, perguntava-te também, termina jogo, começa a semana de trabalho, primeiro treino da semana de trabalho, dás uma penteadela no jogo, independentemente de vitória, derrota, dás uma penteadela no jogo anterior ou dás muito ênfase àquilo que se fez para corrigir e trabalhar nessa semana adversário seguinte? Não, o primeiro treino da semana, normalmente, após o jogo, nós gostávamos sempre de falar sobre o jogo anterior, não nada muito massacrante, independentemente do resultado. Aliás, houve jogos em que ganhei e falei muito, e jogos em que empatei ou perdi e falei pouco. Portanto, isso para mim, quem trabalhava comigo sabia isso. O resultado para nós, claro, era uma consequência do que nós fazíamos em campo e não o contrário. Portanto, até uma história curiosa, nós nesse ano nos Júniores ganhamos 1-0 em Olhão, numa exibição horrível, acho que das piores da época. E os jogadores do Olhanense no final do jogo perceberam que os meus jogadores estavam quase a chorar e alguns vinham ter comigo, mister, o que é que se passa? Você ganha aqui e os seus jogadores estão ali no meio do campo tristes. Eles percebiam que aquilo para nós não contava, para nós isso não era o mais importante. E então na formação, para mim isso é ponto assente. Portanto, nós ligámos muito ao processo, portanto não ao resultado, mas ligávamos muito ao processo. Depois, onde é o momento que eu acho que nos faz todos evoluir, que hoje em dia, lá está, é essa ferramenta. Filmamos o jogo e depois estávamos juntos na sala, e quando era a reunião do jogo, onde apresentávamos um pequeno clipe do que fizemos positivo e negativo, aí era um momento para todos nós refletirmos, e esse momento ajuda bastante, na minha opinião, ajuda bastante à evolução do jogador. Porque em conversa com ele, o jogador, não é bem assim. Mas depois com o vídeo não há hipótese dele, estamos ali todos na sala, por vezes fazia isso individualmente, o que é uma experiência excelente. Por exemplo, recordo, não há problema, que eu tenho super relação com ele, há um jogo do André Amaral com o Loutano lá embaixo no Algarve, que era o meu central, e nós achámos todos que ele naquele dia, não sei porquê, passou o jogo a colocar diagonais no lado contrário, fora daquilo que nós trabalhávamos, e nós chamámos ele, André, o que é que se passou neste jogo? E ele confrontou, não, só fiz uma ou duas vezes. Levámos ele à sala, Pedro carrega no play,
17 passes dele, não sei para quem, longos, sem sentido algum, não é? E o jogador, ao ver aquilo, portanto, o vídeo não há hipótese. O vídeo é, na minha opinião, neste momento, uma das coisas que nos faz, em conjunto depois com o jogador, ele ganhar maior percepção de evolução. Exatamente. E não é tu a dizeres uma coisa e o jogador a dizer outra. A antiga, né? A antiga, epá, não fiz nada. E então nós o que fazíamos era, então neste caso, o André sabe, sentámos o André na sala, André, está aqui. Após o vídeo, o André calou-se e, mister, vocês têm razão, eu não estava a perceber bem o jogo e não estava a fazer aquilo que nós queríamos. E Exatamente. a ideia é todos ganharem o máximo de percepção sobre aquilo que nós queremos. Olha, João, ia-te perguntar, sendo treinador no Barreirense, nos Júniores, o teu microciclo era mais virado para a preparação do jogo, em termos do adversário, ou focavas-te mais em ti próprio, no teu modelo, na tua construção? Claro que entrava alguma coisa do adversário, principalmente em campeonato nacional. Repara, eu tive lá 3 anos em 2 realidades diferentes. No distrital, na primeira distrital, nós subimos sem derrotas. Não perdemos um único jogo, acabámos com muitos pontos de avanço, a 5 ou 6 jornadas do fim já estávamos campeões. Aí, nesse ano, muito menos então isso acontecia. Claro que entrava sempre alguma coisa, eu sempre tive a observação e continuava a fazer. E posso dizer que no distrital fazíamos a mesma observação que no nacional, porque o respeito pelos adversários para mim era igual. Agora, quando tu tens uma equipa que é tão superior à outra, tens de focar nas tuas ideias. No campeonato nacional... É o contexto, não é? O contexto. É o contexto. O campeonato nacional obrigou-nos por vezes em alguns jogos também a focar um bocadinho mais no adversário, porque achámos que o adversário podia nos fazer mais, tinha condições para nos criar mais problemas, mas nunca o adversário acima da nossa equipa, nunca, na minha opinião, nunca. Porque primeiro as nossas ideias, aquilo que nós acreditávamos, nós jogávamos sempre igual, nós não alterávamos, os outros alteravam connosco. Quem acompanhou esse campeonato, raramente, acho que nenhuma, nem na fase final, jogou taco a taco connosco. Talvez o Amor em casa, depois de estar a perder, talvez o Sacavenense lá o tenha feito, mas nem fez o jogo todo. O resto das equipas não jogava taco a taco connosco. Portanto, isso é aquilo que eu acredito. Agora, claro, depois depende dos contextos onde tu estás. Se eu também perceber que a minha equipa não tem condições para o fazer, se calhar também jogamos de outra forma. Mas pronto, eu acredito muito nas minhas ideias e então nós focámos muito no nosso modelo e naquilo que nós acreditamos. Não, eu concordo contigo. João, achas que é bastante importante, por vezes, um jogador como tu ter passado pela equipa sénior e depois, ao treinares os júniores, seres uma referência para esses jogadores? Sim, mais que isso, era importante termos gente que conhece bem o clube e que passa o que é vestir aquela camisola. E isso foi sempre, os meus jogadores ouviram essa música, vamos chamar assim, muitas vezes, porque eu gostava bastante de referir esse ponto, que jogar no Barreirense não é, com todo o respeito pelos clubes à volta, não é a mesma coisa de jogar noutros clubes. A responsabilidade tem que ser maior, pela história, por tudo. E isso era algo que eu gostava bastante de referir com eles e por ter... Eles também muitas vezes assistiram-me a jogar na equipa sénior e isso também ajudava a passar essa mensagem, né? Como é óbvio. Mas acho que o mais importante, tendo passado no Barreirense como jogador ou não, é conhecer o clube, a sua história e relembrar constantemente a eles que são miúdos iguais aos outros, mas que representam um clube que não é igual aos outros, que é muito maior. Isto para tocar no ponto que por vezes é importante os clubes terem uma imagem, né? E lá está, dás a referência sempre dessa imagem, crias uma cultura e uma ambição de crescer e de ganhar, não é? É isso mesmo, e a cultura e a mística, ela forma-se lá dentro, não é? Ela forma-se lá dentro do balneário, a cultura e a mística, essa conversa é os jogadores e o balneário lá dentro, e dentro do clube em si, não é?
E acho que nos anos que eu estive no clube, tentei sempre passar o que eu aprendi também com outros, não é? Que me passaram para mim, e tentei transmitir sempre isso também aos meus atletas. E acho que no geral olho para aquilo que foi a minha passagem pelo clube. Subi 2 vezes como treinador, 3 como jogador, neste caso subi 5 vezes. Acho que ainda deu para passar alguma mística do que é a única coisa que eu retiro ao sair do Barreirense, e que espero continuar a acompanhar o clube, que as pessoas que lá estão continuem, é que lá tens que ganhar. Tens que ganhar. Exatamente. Tens que tentar ser melhor que os outros. Pelo menos tentar. Se vais conseguir, no Barreirense não tem... Depende depois o nível. Se for a nível distrital, na minha opinião, tens que ser o primeiro. Se for a nível nacional, tens que competir com os outros. Mas tens que ter essa ambição. Naquela casa tens que ter essa ambição. Exatamente. Não há outro caminho. Olha, ainda fazendo aqui uma pergunta, achas muito importante esta criação que houve nos últimos anos do Sub-23, já que trabalhaste mais com jovens, se achas que vai tapar aquela falha que existia, se calhar antigamente, na tua altura, quando eras jovem, de teres quase de passar de júnior para, apesar que tu, lá está, fizeste a transição de júnior já para sénior ainda em júnior, mas havia muitos colegas teus, por certo, que acabavam por desistir do futebol, né? Porque chegavam a séniores, não tinham lugar, havia poucas oportunidades. Achas que isto tem sido importante, a criação do Sub-23, também das equipas B? Acho muito importante. Depois tive a passagem da equipa B do Piedade para o Sub-23, foi um processo muito curto, foi antes do jogo com o Benfica, saí logo, por essa questão que já referi há pouco, e conhecia bem os dois plantéis e as duas realidades, e depois de estar lá dentro, ainda mais importante, eu acho, porque há muita qualidade, há miúdos com muita qualidade, só que a passagem de júnior para sénior é uma transição muito complicada para o jogador de futebol. E o que é que o Sub-23 nos vem dar? Vem dar ali um pouco, ainda tem um pouco da formação, daquela liberdade, daquele gostar de jogar, mas já começa a haver ali muito de jogadores com a experiência da competição, vamos chamar assim. Portanto, ajuda naquela transição de júnior sénior. Porquê? Um júnior sai 18 anos para o mesmo plantel que um atleta com 32 ou 33. Claro que se ele tem muita qualidade de jogo e ponto, e isso não há, para mim não há dúvidas, não é? Agora, muitas vezes há essa dificuldade por isso mesmo, porque há atletas com uma experiência no plantel diferente, e essa passagem do ritmo de um jogo de júniores para um jogo de séniores, agora, se é num campeonato distrital, vamos chamar assim, essa passagem até é um pouco mais fácil. Agora, quando é dos júniores para um campeonato de Portugal ou para uma segunda liga, a dificuldade do jogador entrar nesse ritmo é muito maior, e portanto o Sub-23 vem ajudar a que, muito bem, a Federação, na minha opinião, a colocar essa barreira, ser mais fácil para os jogadores, e há muita qualidade no campeonato Sub-23, muita mesmo. É absurdo. E às vezes o que está em causa é a intensidade do jogo, ou seja, lá está, nos séniores, vamos dizer, na primeira liga, a intensidade de jogo é muito maior do que nas divisões mais abaixo, ou seja, o jogador saindo dos júniores tem uma intensidade de jogo menor, lá está, às vezes para se adaptar é bom fazer essas transições por esses patamares. Claro, e temos vários exemplos disso, de jogadores que até foram jogadores de alto nível que vieram para ou campeonatos inferiores ou para equipas inferiores, para ganhar esse próprio ritmo, e depois voltam e têm sucesso. Portanto, por vezes o passo atrás, o que é muitas vezes difícil no jogador, é ele perceber que o passo atrás pode ser o passo decisivo para ele continuar, e muitos não querem baixar ou para campeonatos mais baixos, e o Sub-23 ajuda nisso, não é? Acaba por sair, muitas vezes os miúdos de um Sporting, do Benfica ou do Vitória, passam dos júniores para o Sub-23, continuam no mesmo clube, e eles não vão abaixo psicologicamente de serem dispensados para outros clubes. Muitas vezes isso ajuda eles e que os faz voltar a chegar lá acima num processo que eu acho que é muito importante, que é a formação. O nosso futebol não pode olhar de outra forma, porque o futebol português não tem o poder económico de outros, portanto tem que continuar a apostar por aqui, e não tem outro caminho
E posso dizer que acompanhei bastante o Campeonato Sub-23, há muita qualidade no Campeonato Sub-23, é preciso as pessoas olharem muito bem para aqueles jogadores e o Sub-23 ajuda eles a chegarem lá. Exatamente. Ricardo. Olha, não, e vamos passar aqui fica a nota, João, aqui a parte de treino, certamente havia muito mais perguntas e muito mais tema para falarmos. Eu ficava aqui o dia inteiro. Exatamente. É um prazer. É a nossa paixão e quando falamos da nossa paixão o tempo voa. Passamos aqui ao nosso quiz. Acho que o Tiago facilitou aqui algumas perguntas que ele está com medo de que tu pagues o almoço. Pronto. Temos feito aqui com os jogadores, eles dão uma camisola, no caso os treinadores, que é o teu caso. Vamos ter que, até estamos perto, quem perder vai ter que ir aí. Levamos também o David, que o David também tem que almoçar connosco e certamente vamos ir um dia combinar. Eu ainda tenho para aqui algumas camisolas, não seja por isso. Epá, pronto, que seja assim. Olha, se calhar ganhava uma camisola mais rápido do Barreirense do que quando lá estive a treinar. Por exemplo. Olha, começo já eu por perguntar, eu acho que esta pergunta o Tiago não está a brincar com isto, quer que a gente pague. Estamos a tentar arranjar a forma do convidado nos pagar o almoço e o Tiago está sempre a arranjar a forma de a gente perder. Olha a pergunta. Só dá confiança ao adversário. Olha a pergunta que ele tem aqui para começar. Qual o ano de fundação do Barreirense? Achas que isto tem conversa, João? É? Qual o ano de fundação do Barreirense? Epá, deixa lá ver se eu não erro, né? Pelo amor de Deus. Deixa lá ver se eu não erro. Mas está-me a dar aqui uma. Eu joguei no centenário do clube, não é? Eu vou buscar ali a camisola para responder. Deixa lá pensar. Eu acho que isto é para os apanhados. Mais vale esta pergunta, para mim, eu já pus aqui logo um certo à partida. Mas pronto. Pá, deixa-me pensar, por acaso. 1912. Estás a gozar, João. Não estou, não. Aí, bem, então olha, já nem faço mais nenhuma pergunta, já tens que pagar Errei. logo. 1911, pá. Em 11, pá. Vês? O Mr. Cerqueira. Estava na dúvida entre o 11 e o 12. Esta pressão às vezes a gente esquece. É verdade. Inadmissível. Olha, essa parte tem que cortar. Quantas épocas teve o Fabril na primeira divisão? Sabes? Posso dar opções. Dá lá. 11. Sei que foram algumas. 11, 15, Sim. 20 ou 23? 15. 23. 23. Já agora, e não é pergunta, sabes quantas épocas teve o Barreirense? Não é pergunta, não é da nossa lista, mas já agora a talho foi. Sabes que eles têm diferença apenas de uma presença? 22. Exatamente. 24. Não, 24. O Fabril 24. E o Barreirense 24. Eles nunca mais subiram porque eles já têm mais uma com o Fabril, já não precisam de chegar lá outra vez. Essa parte da história eu não sou forte. Não é sorte. Olha, qual o jogador que treinaste no Cova da Piedade B que se estreou na seleção, enquanto tu lá estavas? Não quer dizer que seja portuguesa. Que se estreou na sua seleção. É o Mauro. Exato. É o Mauro, estreou-se pela seleção de Santo Tomé. Exatamente. 2-1 para João. Olha, João. O Mauro que era médio esquerdo e que nós passámos para a lateral e ele foi convocado à seleção. É bom. Para o desenvolvimento também da seleção de São Tomé. Pois. Estamos a ganhar 2-1. Olha, sim. Não, ia dizer, João, 2-1 para a gente, tens que acertar esta. Na última presença do Moitense na Taça de Portugal, que foi em 2003, em que ronda caiu o Moitense? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Caiu na terceira com o Sporting da Covilhã, segunda liga. Boa, certíssimo. Eu joguei esse jogo, portanto essa era fácil. Exatamente. Bem, e para terminar, para ganhar, uma vez que és mau em datas, pode ser que esta acertes. Qual o ano de fundação do Moitense? Deixa eu dar umas opções ao João. Assim que eu disser, ele vai se lembrar. Portanto. 1900 e...
1913, 1923, 1933. Ou é 23 ou 33, mas eu vou para o 33. Ah, é 23. Ei, 23. eu Olha, já disse que o ano da fundação não é para mim. não é para ti esta. Olha, eu achava que a do Barreirense então. Eu até tive quase para pôr também aqui o hino do Barreirense, sabias de cor. Eu sei, eu sei. Isso tens mais é que saber, capitão, e O tudo hino sei. eras tu que davas o grito e O tinhas que hino, saber. o hino O não hino. sei. E o ano da fundação também devia saber. Não sei porque é que Pois, confundi ali 11 com 12. exatamente. Mas Mas foi ao lado. pronto, olha, joguei no ano do centenário e estava a fazer contas a que época é que era aquela e foi 11-12, mas o ano, Era o pronto, era 11. exatamente. Olha, João, passando aqui à última parte da nossa rúbrica, ainda estás fresco como ex-jogador, ainda estás fresco? Pergunta Já não, aí. fresco já não. Não, ainda estás aí com as memórias vivas, de certeza. Qual é que foi o maior caceteiro que partilhaste de balneário? Oh, essa é fácil. Bruno Costa. O grande E olha, Bruno e Costa, em grande termos de Bruno Costa. vaidoso, qual foi o colega mais vaidoso? Mais vaidoso. Pá, mais vaidoso, se calhar. João Bailão. Meu bailão, Vaidoso. grande Canino, bailão, canino e vaidoso. grande bailão, grande Ah não, bailão. David Pinto, pá, não, vou retirar, desculpem. David David Pinto Pinto, levava o secador para o capaz. balneário e ficava 2 horas a pentear-se. David Pinto, de longe. Olha, João, quando eras miúdo, qual é que foi o jogador referência que te fez jogar futebol e naquela posição? Que tu sempre jogaste, quem não sabe, jogavas a 10, a organizar jogo, 8, 10, era a posição. É fácil também, Balakov. Aí, grande Balakov. Balakov. Foi o Grande. jogador que, enquanto jogador, mais admirei. Na altura de jovem, né? Que era quando eu estava a começar. Olha, João, e em termos de. Qual foi o jogo que te mais marcou na carreira? Que mais ficou na memória? Vasta gama de Sines. O Porquê? ano da subida, por tudo o que foi o campeonato e por as emoções que vivemos naquele dia, é talvez o jogo que. É difícil, entre esse, o Sintra, o jogo de Sintra também é uma coisa incrível, porque o jogo termina e nós ficamos 10 minutos sentados no relvado para perceber se subíamos ou não, porque estávamos à espera do resultado do Fabril com o Sacavenense, e as emoções que vivemos ali também foram uma coisa incrível. São talvez os 2 jogos que mais marcantes como jogador. O de Vasta Gama, porque nós estávamos com os mesmos pontos, o Vasta Gama tinha uma equipa incrível, às vezes até é difícil para as pessoas perceber isto. O Vasta Gama jogava um distrital com mais de metade da equipa profissional, cheia de brasileiros, alguns tinham jogado até no Vasta Gama e clubes importantes do Brasil e fizeram carreira cá em Portugal, nas segundas ligas, e era uma equipa quase profissional a jogar com pessoas que se levantavam de manhã para trabalhar, mas que nós tínhamos um grupo incrível, para além de bons jogadores, grandes homens, e que isso marcou a diferença. E portanto, naquele jogo, nós estávamos com os mesmos pontos e a vitória lá com 3 autocarros, penso que foram daqui do Barreiro, é um jogo que nos marca de todas as formas, porque foi muito bom mesmo. Olha, a nível de golo, tens assim aquele que te ficou o melhor golo que fizeste? Epá, o melhor gol que eu fiz foi um Fabril Farense ali no Alfredo da Silva, um livro quase de meio campo em que temos uma jogada estudada ao segundo poste e eu percebo-me que o guarda-redes está à espera dessa jogada e meto a bola, sai daqueles e a bola entra no ângulo quase de meio campo. Acho que foi o melhor gol talvez que eu Tens fiz vídeo? enquanto... Tens vídeo? Não tenho vídeo desse gol, pá. Tenho Maldita hora o muita... Canal 11 não existia na altura. Pá. Pois, tenho muita pena, não tenho vídeo desse gol. Acho que foi talvez o melhor em termos de
estéticos, vamos chamar assim. Exatamente. Olha, João, foi bom receber-te, foi muito bom aqui este bocadinho de conversa, certamente havia muito mais por dizer, mas olha, vou passar a bola ao Tiago para o último desafio. Desde já agradeço a tua participação, muito sucesso na tua vida profissional, independentemente do que aí venha, desejo-te realmente muito sucesso e que certamente muitos anos e bons a treinares e ao mais alto nível, porque ainda consegui ali privar um bocadinho em algumas passagens de treino, tu sair e eu entrar, e sim, acho que mereces aí o sucesso, porque pelo menos no trabalho és bastante focado e os resultados também têm vindo a aparecer. Um abraço, João. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço. Aí o último desafio da nossa rubrica. Queria também agradecer ao João, foi muito agradável esta horinha aqui, pouco a falar, e queria-te perguntar quem é que desafias para vir à nossa rúbrica, partilhar um pouco da sua carreira. Eu vou desafiar a pessoa que estava a trabalhar comigo nos últimos anos, que é o João Renato. Foi jogador também do Barreirense, do Fabril, e embora esteja um pouco, não gosto muito desta parte dos cursos e de treinador, mas é algo muito interessante para falarem com ele um bocadinho de futebol, porque sabe muito e tem umas ideias muito giras sobre o jogo. Portanto, vou convidar o João Renato a ser o próximo convidado. Cá iremos falar com o João. Será um prazer recebê-lo aqui Também. no programa. E João, olha, queria-te desejar felicidades no teu futuro como treinador. E Muito obrigado. Um dia a gente se encontra aí para ver aí o... Agora vamos ter que encontrar para pagar o jantar, o João. Foi 2-2, foi empate. 3-2. 3-2? Onde? Então, foi o foi do Fundação do Barreirense. O do Moitense foi o 3-2, está bem perdido. Sai sempre um vencedor. Ou nosso ou convidado. Sai sempre um vencedor e um derrotado. Aqui não há empates. Se não fazemos aqui os penaltis a seguir. Está combinado. A gente encontra-se para eu pagar a aposta. O David também ficou aqui em dívida. A gente juntamos logo todos e fazemos um almoço ou um jantar. Está combinado. Achamos Olha, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar um pouco com vocês. Não, nós é que agradecemos a tua presença aqui, João. Olha, obrigado, tudo bom? João. Felicidades. Um grande abraço. Abraço.